This is Juan, KY Home Solution. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu estou aqui com a Eliana e ela vai contar um pouquinho da história dela aqui no Canadá, porque ela chegou aqui sem inglês, e essa é a dificuldade de muitas pessoas, é um desafio que muitas pessoas vão precisar enfrentar nessa jornada. Então eu trouxe aqui a Eliana para ela contar um pouquinho da história dela aqui para vocês. Então, Eliana, conta para mim como que era lá no Brasil a sua vida, por que que você decidiu se mudar aqui para o Canadá? Bom, olá pessoal, na verdade eu pouco apareço, mas agora eu vim para contar um pouco a história de como é chegar aqui no Canadá sem o inglês, né? Basicamente é o medo. Primeira coisa que eu posso dizer é o medo, a insegurança, aquela sensação de que eu não quero nem sair de casa, porque daí eu não tenho que falar com ninguém. É esse mesmo um primeiro sentimento que vem. E o que fez eu sair do Brasil para estar aqui no Canadá? Antes de mais nada, porque nós tínhamos uma condição boa no Brasil, a gente, né, tinha bons empregos, tínhamos bons cargos, nós tínhamos uma casa, nossa própria casa, nós tínhamos 2 carros, nós viajávamos, né, sempre. Então era uma coisa que não era ruim. Nossa vida no Brasil, se for para pensar, nós tínhamos uma vida boa até. Porém, depois que nasceram os filhos, bom, antes de tudo também, porque quando eu conheci o Juan, eu sabia... Pra quem não sabe, a Eliana, ela é esposa do Juan. Eu já postei sobre eles várias vezes lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não nos segue, eu vou deixar o nosso Instagram aqui do lado. A Eliana acaba aparecendo bastante lá no Instagram e é a primeira vez que ela tá aparecendo aqui no nosso canal. E é por isso que eu trouxe a história dela aqui pra vocês, porque quando a gente começou a conversar, eu percebi que, apesar da dificuldade que a Eliana enfrentou, sem ter o inglês aqui no Canadá, ela conseguiu enfrentar essa barreira. Realmente, não é uma coisa fácil, mas é superável. Vamos dizer, a cada dia eu supero. Na verdade, a cada dia eu aprendo uma palavra nova. E então, quando eu conheci o Juan, eu já sabia que ele, por não ser do Brasil, ele não queria ter uma vida de criação dos filhos por lá, vendo a situação que o país era também. Então, quando nasceram as crianças, a gente realmente decidiu, não, a gente precisa buscar uma certa estabilidade, mas na verdade segurança. Esse foi um dos motivos que fez a gente sair do Brasil. E qual foi a cidade que vocês escolheram aqui no Canadá inicialmente? Inicialmente, Toronto. Por quê? Qual era nosso primeiro receio? Eu estaria em casa com as 2 crianças por 1 ano, até que eles tivessem a idade escolar. Isso, porque, para quem não sabe, né, aqui no Canadá, as crianças elas precisam ter uma determinada idade para elas conseguirem frequentar, né, a escola. Né? Exatamente. Antes da escola pública, você tem a opção dos child care. Porém, normalmente elas são caríssimas. E aí, claro, você também pode aplicar para subsídio, onde o governo te ajuda, né, de acordo com o seu imposto de renda. Porém, a gente não tinha certeza de que isso a gente ia conseguir. Aconteceria, né? Então, nós tínhamos um plano de que eu ficaria 1 ano em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa. E como muitas também devem ser dona de casa, sabem que isso não é um trabalho fácil, né? Então, ia ser muito impactante eu sair de São Paulo, que eu sou de São Paulo, e ir para uma cidade menor. Então, claro que logo quando você vem para o Canadá, você pensa em cidades grandes, onde a maioria das pessoas vão. E foi aí que nós optamos por Toronto. Por que Toronto e não Vancouver, como todo mundo, todo mundo acaba tendo esse questionamento. Porque por ouvir muito de Vancouver ser chuvoso, era uma coisa que eu não queria ter muito na minha vida, né? Então nós optamos até pelas oportunidades que nós víamos que Toronto era um pouco mais, com mais possibilidades, e decidimos por Toronto por esse motivo. Até porque tem algumas similaridades com São Paulo, né? Sim, cidade grande, então continua sendo igual, é tráfico, é cidade grande, é muita gente, qualquer evento que você vai é sempre cheio,
mais populoso, então isso é uma tendência. Porém, nós decidimos ir para lá por uma questão realmente minha, de eu não ter um choque. Então, era uma cultura nova, era uma cidade nova, nova vida, então tudo isso ia ser muito impactante. Eu sempre trabalhei e estar em casa com as crianças ia ser um grande desafio também. Então, em termos de adaptabilidade, vocês preferiram Exato, Toronto. exatamente. E eu tenho uma pergunta para você. Qual que era o seu nível de inglês quando você chegou aqui no Canadá? Era bem básico de escola. Vou dizer que eu tentei fazer cursos no meu colegial, na minha faculdade, mas eu nunca fiz mais do que um mês, eu vou falar a verdade. Eu nunca consegui progredir, não era uma coisa... Confesso que o inglês não era a língua que eu gosto. Não é a língua que eu gosto, mas é a língua que eu Ponto importante. tive que aceitar e aprender para eu poder viver aqui. Eu tinha uma tendência a aprender o espanhol, depois que eu conheci o Juan. O italiano também era uma coisa que me chamava mais atenção, mas o inglês, de verdade, eu não gosto. Não gosto. Sendo sincera, o vídeo é Exatamente. sincero. A gente tá trazendo a verdade aqui pra você. Então, sabendo disso, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou aqui no Canadá por você ter esse nível de inglês? Como todos, procurar emprego. Porque daí é uma situação de você não se sentir segura para você ir primeiro fazer a sua cover letter, fazer seu resume e depois você ir para uma entrevista. Sim. Então isso me dava pânico só de pensar numa possibilidade dessa. E daí o que foi um caminho que eu encontrei que poderia ser uma possibilidade de eu entrar no mercado de trabalho foi ir trabalhar por agências, onde eles contratam peões, vamos dizer assim, né? São como empreiteiras que te selecionam muitas pessoas para trabalhar em operário, como operários, trabalhar em fábricas, né? Fazendo trabalhos mais manuais. Foi aonde eu falei, não tem problema. Então, eram trabalhos que você não precisava falar. Exato. E que normalmente, até eu ter ido a primeira, vamos dizer, não entrevista, mas até ir até uma agência, eu também tinha o medo de chegar lá e ser entrevistada. Mas isso eu tive que tentar. De tanto eu escutar que muita gente ia e conseguiu o trabalho sem falar nada, de ouvidos. E foi aí que eu fui numa agência e sim, eu não precisei falar nada, eu simplesmente preenchi uma ficha. É claro que daí eu usei o Google Translator, né? O Google Tradutor, né? Preenchi todo o requisito. E eu já tive a confirmação de que eu poderia trabalhar no dia seguinte. E aí aquilo eu falei, nossa, né? Eu tinha só que, inclusive, arranjar um tênis de segurança, que aqui eles usam muito. Todas as fábricas normalmente precisam. E o que acontece é que quando você vai nesse tipo de trabalho, você não sabe o que você vai fazer. Porque eu me candidatei para uma vaga para operação, mas você não sabe o que você vai fazer. E vamos falar, eu resolvi ir para esse tipo de trabalho porque eu achava que lá eu não precisaria falar inglês, era essa a verdade. Meu primeiro trabalho numa empresa canadense foi literalmente limando peças. De uma empresa que fazia luminárias, uma empresa que fazia coisas de acrílico. Foi uma experiência traumática? Não diria traumática, mas foi importante para eu enxergar que eu não sou graduada, né, eu não fiz minha faculdade, toda a minha formação para eu estar ali limando uma peça, não desmerecendo, mas eu entendi que aquilo não faria com que eu aprendesse o inglês. Por quê? E isso é tão importante de ser falado. Olha só o que a Eliana tá falando. Eu espero que vocês estejam entendendo a importância disso que ela tá falando. Ela tem toda uma história no Brasil, todo um background no Brasil. Ela veio pra cá junto com a família, tinha uma condição de vida muito boa no Brasil e o emprego que ela conseguiu foi limando peças. E olha só o que ela disse, que isso foi importante para ela entender que não seria ali que ela aprenderia o inglês. E isso é o que muita gente acaba pensando quando vem aqui pro Canadá, que eles vão encontrar qualquer emprego e que nesse emprego eles vão falar inglês. Aprendeu inglês, só que nem sempre é assim. Não. Por quê? Porque normalmente essas empresas contratam muitos imigrantes. E nesta em especial, era um grupo na área, 3 filipinos, e eram duas pessoas que, não sei a origem,
mas assim, em que entre eles não falavam inglês, eles falavam a língua deles. Então eu não escutava. E também porque a empresa era uma empresa com muito barulho e tudo, eles não tinham as condições de segurança, vamos dizer, né, de proteção ao Auditivo. é exato. Então isso realmente foi um pouco assustador no primeiro momento. E, assim, até como a Lúcia colocou, eu nem me introduzi, mas assim, eu nunca tinha entrado numa fábrica, bem na verdade. Eu saí de uma posição no Brasil de gerente de planejamento de produto. Então, eu trabalhava no mundo fashion, eu trabalhava com moda, eu trabalhava com pessoas que só estavam pensando em estar lindas, fazer roupas lindas. Então, era esse meu mundo. O meu mundo era estar em shoppings, estar em desfiles. E eu, de verdade, eu não achei que um dia eu ia precisar entrar numa fábrica e fazer esse tipo de trabalho, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de falar. Essa que era a verdade. Porque como eu penso hoje sobre o inglês você pode saber, mas se você não pratica, você não sabe. Porque o bem da verdade é que o inglês você tem que praticar. E ao longo do tempo você vai desenvolvendo, né, essa fluência. Mas se você não se expor a isso, a falar de verdade, a você realmente praticar o inglês, provavelmente você não vai conseguir evoluir. Exato. Lembrando que eu não sou fluente, não sou intermediária. Eu continuo me achando Mas está progredindo. Está na jornada Exato. do aprendizado. Mas o bem na verdade é que eu precisei entrar nesse trabalho, sim, para poder entender que eu poderia mais. Porque no segundo dia eu já não quis ir mais. Porque eu achava que eu não precisava me colocar naquela situação. Eu poderia talvez dar um step mais, uma oportunidade mais. Qual seria um próximo step depois de uma fábrica, sair de uma operação onde você não tem que lidar? Seria varejo, seria falar lojas, Eu seria quero mais próximo do seu background. Exato, porque é onde as pessoas contratam, em restaurante, lanchonete, onde você é atendente. Só que aí vem a questão, atendente, opa, eu vou dar de Falar cara inglês. com o cliente. Só que eu ainda não estava me sentindo segura. Porém, tive a oportunidade de, com a história do network, o Juan estudou com uma menina que trabalhava na Hudson Bay. A Hudson Bay é como se fosse uma empresa de varejo, que vendia desde roupas até eletrodomésticos, casa, mesa e banho e tudo. E quando eu fui, surgiu essa oportunidade, ela era vendedora. Quando ela falou, sim, você de repente poderia tentar, né? E aí veio aquele, cara, eu não vou vender, como que eu vou vender? Mas, mesmo assim, o Juan sempre foi o meu parceiro que sempre me empurrou. Ele sempre me tirava, né? me incentivava, mas fazia com que eu saísse da minha zona de conforto. E realmente, incomoda, né? Você ter alguém lá te falando. Então, mérito, sim, dele de eu ter saído da minha zona de conforto nesse momento. Fui participar de uma feira de recrutamento, onde era em downtown de Toronto. Quando eu cheguei lá, tinham várias mesas de dinâmica de grupo. Vocês imaginam como foi o meu pavor a hora que eu olhei aquilo, entrevistas em grupo. Eu pensei, eu não vou conseguir, eu não vou falar, eu não... Então aquilo me deixou... Como que o psicológico ele é importante nessa hora, né? Me impactou, e aí foi que eu já estava lá. Nesse dia o Juan teve a oportunidade de estar comigo, porque estávamos passando por lá e resolvemos entrar. Porque também ela tinha falado que tinha uma feira de negócios lá. E aí foi quando perguntamos se a vaga era para aquela Hudson Bay, em downtown, que é a maior, ou seria para todas, né? E aí a moça falou, não, é só para cá. E aí isso fez com que eu não pudesse aplicar, porque eu não tinha condições de sair lá de North York para poder ir para downtown todos os dias, né? Até porque, lembrando, o Juan estudava na época, eu tinha o work permit, porém eu não poderia ter disponibilidade de trabalho o tempo todo. Até nesse momento, as crianças já estavam, a Mia no daycare e o Kenzo já estava podendo ir para a escola, porque daí já tinha se passado um ano, porque eu sim, fiquei quase um ano dentro de casa, até que eu pudesse ter a oportunidade de sair para falar inglês. Eliana, você, nesse um ano, você não estudou? Não, eu não estudei. Eu não fiz nada que pudesse melhorar o meu inglês. Até porque eu
não tinha o tempo, apesar de achar que tem tempo quando você está com criança. Não, eu não tinha esse tempo, eu não investi nisso. Você ficou focada no cuidado das crianças. Exato. Mas aí chegou um momento, depois de um ano, gente, precisava sair. Bom, quando eu saí dessa feira, eu vi que poderia ter oportunidades na outras Hudson Bays. E naquele mesmo dia, nós saímos de lá e fomos uma próximo da nossa casa. E, por coincidência, eles iam ter uma feira na outra semana. E aí eu falei, cara, então é a minha vez. É a minha vez. E fui. No dia, quando eu cheguei, a vaga era para ser vendedora. Porém, o meu resumê, eu não tinha nada de experiência no Canadá, a não ser na Operário. Só que aqui você não faz o currículo voltado no geral, você faz um específico. Para vaga, e isso é uma dica muito importante. Você não vai apresentar um currículo genérico para o seu empregador. É muito provável que você nunca seja chamado para entrevista se você fizer isso. Você tem que fazer um currículo para a vaga, e foi isso que você fez. Exato. E a única experiência que eu tinha era de Brasil. Era a experiência que eu tinha de varejo, com estoques, com vendas e tal. E quando a recrutadora olhou, ela era gerente de RH, ela me falou, olha, você não estaria se encaixando para a vaga que estamos abertos. Porém, temos interesse no seu currículo para o lado de estoque, para ficar na parte de operação. Eu falei, Perfeito. ok. Perfeito. Na hora eu pensei, melhor do que eu esperava, porque eu tinha experiência de estoque, de análise e tal. Só que daí, quando ela foi me explicando, eu fui entender que era operação de estoque, né? Realmente, de você descarregar o caminhão, de tirar peças da caixa, etiquetar. E aí eu falei, tá tudo bem, eu quero, né? E nesse eu quero, eu consegui responder a recrutadora. Eu consegui dar... Você entendeu e respondeu? Entendi, respondi e ficou tudo certo. Mas as perguntas eram muito claras. Você tem disponibilidade? Você tem quais dias? O que você... Porque no meu currículo já estava tudo escrito. Então, eu não precisei ficar falando da minha experiência. E foi então que eu consegui ser contratada na Hudson Bay naquele mesma semana. E assim, pra mim foi assim, gente... Um alívio. Eu vou trabalhar no estoque, eu não vou precisar falar com ninguém. Até que chegou o meu primeiro dia de trabalho. Eu entrava às 7 horas da manhã, meu turno era até o meio-dia. Porém, a loja abria às 9 horas. Então, nós trabalhávamos das 7 às 9 no estoque, tirando mercadoria do caminhão, tirando das caixas, etiquetando, separando, fazendo as araras por tipo de área, masculino, feminino. Até aí, gente, eu estava no meu mundo de uma certa forma, que era com roupa, era com moda e tal. Então, eu realmente estava ok com aquilo. Porém, depois das 9, quando a loja abria, nós tínhamos que ir sim para a área de venda. E aí foi uma coisa que me deixou bem assim... Gente, e agora? Eu já tô você vai aqui. ter que falar. Agora eu já tô aqui. Mas o que muitas vezes acontecia é que quando eu estava na área de vendas, mas nós não éramos vendedoras, então a gente não tinha que vender, nós tínhamos que auxiliar ou dar assistência se o caso o cliente viesse. Mas normalmente quando o cliente vem te perguntar, você só tinha que direcionar. Para vendedora. E o que aconteceu foi que nos primeiros dias eu me escondi atrás da arara, gente, porque eu não tinha coragem. Ó, presta atenção nisso, gente. É o que você faz realmente, que você tá com medo de falar. Exato. Quando vinha um cliente, eu já tentava arranjar um outro caminho. Era isso que eu fazia, gente. Mas foi uma porta de entrada pro varejo, foi onde eu realmente senti que eu podia, dali em diante, tentar alguma outra coisa. E aí, por outras condições, nós mudamos para uma outra região. Eu tive que procurar um emprego naquela região e não tinha Hudson Bay. Então, eu tive que ir para outro tipo de varejo, que era a experiência que eu já tinha, que era varejo. E foi aí que eu entrei na Miniso, que inclusive no Brasil tem a Miniso. Ela é parecida com uma Dollarama, porém, elas falam que é com style de japonês. Mas... tudo vem da China, então é tudo igual. E lá na Miniso foi o meu pontapé, foi o meu empurrão
para eu perder totalmente o medo do inglês. Por quê? Que isso é importante das pessoas entenderem. Por quê? O que que fez você perder esse medo? Que eu acho que o principal motivo das pessoas não falarem o inglês é o medo. Sim. O que aconteceu é que a região que eu trabalhava era uma região com muitos chineses, né? E os chineses estão no mundo inteiro. Alguns lugares até com escritas em mandarim. Inclusive em Vancouver é uma dessas cidades. Várias placas estão em inglês, não tem o francês, mas tem o mandarim, de tão grande que é A comunidade, né? Exato. Pois é, e essa região, por ter muitos chineses, muitos deles que vinham nas lojas, na nossa loja, eles não falavam inglês. Eles se comunicavam por mímicas, Google Translator. Google Translator, foto. E às vezes até tentava falar, mas, gente, eu já não entendo bem o inglês. Imagine alguém que não sabe falar tentando me falar. Com sotaque, né? Que eu acho que Com isso é sotaque. importante frisar, que aqui no Canadá tem muito imigrante. Então a maioria das pessoas, né, principalmente se for uma cidade grande como Toronto, vai ser o inglês com sotaque, exceto se você encontrar um canadense, o que é muito difícil de acontecer numa cidade grande como Toronto. Ainda mais se você tá numa comunidade específica, né? Exato. E o que aconteceu foi que, olhando pessoas de idosos até jovens, não sabendo falar, e eles vivendo uma vida boa, estando lá há anos, porque não eram pessoas recém-chegadas, eram pessoas que já tinham casas, pessoas que já vieram lá há muitos anos. Gente, e eles estavam tendo uma vida. Tentando se comunicar, Tentando né? se comunicar. E eu achava que eu não sabia o inglês suficiente para poder falar. Por quê? Porque a gente tem a questão de querer falar certo. E o falar certo é perfeito, a gente tem que falar certo, a gente tem que ter a colocação certa. Porém, a vantagem do Canadá é que aqui as pessoas se fazem entender. Exato. Então, te ajuda muito. Então, o que eu comecei a fazer? A tentar. Eu comecei a atender clientes. A falar do jeito que dava. Exato. Com o inglês que você tinha. Exato. Sem medo de errar. Exato, perfeito. Porque esse era o medo que eu tinha, de errar, de falar errado. E aí eu comecei a ver que não tem problema se eu não fazer a colocação certa. Eu tentando colocar o sujeito, colocar o verbo e colocar o que eu queria, tá tudo certo. O importante é a comunicação. É a comunicação. E foi isso que me fez perder o medo, bem na verdade. Perder o medo e começar a se expor mais. Exato. E com isso, consequentemente, a melhorar ainda mais o seu inglês. Exatamente, foi exatamente isso. E o que eu posso dizer é que eu, por exemplo, uma coisa simples que eu fiquei 1 ano aqui no Canadá e nunca tinha ido, era no Tim Hortons. Eu nunca tinha ido comprar um café no Tim Hortons porque eu tinha medo de falar inglês, de pedir um café. Essa era a minha realidade. O nível do medo do inglês. Do inglês. Isso é importante, porque às vezes, talvez só a Eliana falando, talvez vocês não tenham noção do quanto isso é impactante. Mas você não conseguir ir numa loja fazer um pedido porque você tem receio. É só para vocês entenderem. E eu tenho a certeza que essa é a realidade de muitas pessoas que chegam aqui no Canadá. Tão importante que é a história da Eliana. E eu vou te falar que quando você passa os anos e você descobre que aquele atendente é uma pessoa que talvez passou pela mesma situação que você, porque é uma pessoa que também não falava o inglês e também tá lá trabalhando e também não fala tão bem o inglês, aí você fala, poxa, eu poderia ter ido antes. Poderia. Mas eu tinha medo. Medo. Então, Nossa. isso realmente me deixou 1 ano atrasada nesse sentido. Então, sabendo de toda a história da Eliana, eu gostaria de perguntar pra ti, hoje, depois de tudo que você passou, o que você diria para as pessoas que estão no Brasil e que estão pensando em vir aqui pro Canadá sem o inglês, numa situação semelhante à sua? Se eu pudesse, sim, teria me preparado um pouco, teria estudado um pouco mais, com certeza. Eu acho que, é claro que nem eu falei, não adianta você saber se você não praticar. Então, o inglês é a prática. Hoje, eu não tenho medo, eu não falo perfeito, porém, eu estou tentando o tempo todo. E isso faz com que a cada dia eu vejo que eu errei nisso, eu tenho que falar melhor nisso, eu tento entender, mesmo que eu não entendo, eu pego uma palavra que a pessoa falou, eu tento compreender o que eles querem dizer e assim eu vou
Vai pelo contexto. Exato. E aí vai desenvolvendo uma conversação. Hoje eu converso com os pais dos amigos da escola, eu consegui conversar com vizinhos, ter uma relação com os vizinhos, que antes eu confesso para vocês que até os amigos que nós fizemos no começo, toda vez que eles falavam que vinham em casa para poder fazer um jantar e tudo mais, para mim era uma noite estressante, porque eu tinha que ficar concentrada, pensando o que falar, como falar, o que era cansativo para mim. Porém, hoje é gostoso. Hoje e, de novo, não tenho o inglês perfeito, mas eu consigo conversar, eu consigo perguntar, eu consigo entender muitas vezes. Se fazer ser compreendida. Se fazer ser compreendida. Então, isso faz muita diferença. Hoje, fazer uma reunião de amigos com canadenses, tá tudo bem, entendeu? Mas antes, pra mim, isso porque já tinham virado amigos e era estressante, bem na verdade, pra mim. Era cansativo ficar toda hora pensando, traduzindo, pensando, e eu não falava. Poucas coisas eu falava. Porém, uma das coisas que eu aprendi a absorver também é com as crianças. Porque as crianças, elas também estão aprendendo. Então, elas têm os beabás, né? E aí você vai pegando uma palavra deles aqui, uma palavra lá. E aí você vai pegando até as tiradas deles, sabe? E lembrando que meus filhos, às vezes, falam inglês entre eles e eu não entendo, tá bom? Porque eles têm um jeito eles de falar. Eles estão estudando aqui no Canadá, né? Eles já estão há muito tempo aqui no Canadá e eles estão aprendendo o inglês e o francês, né? E o francês aqui no Canadá, né? Esse é um adendo que a gente resolveu colocar eles no programa de francês. Não que aqui exija o francês, mas com certeza o futuro deles estará melhor se eles tiverem o francês aqui. E agora eles começaram, sim, a fazer segredos falando em francês, porque em francês eu não vou saber nada. Porque hoje a minha limitação está só em aprender o inglês, que já está suficiente para mim. Perfeito. Então, se você pudesse dar um conselho agora, o que você diria? Estudem um pouco mais, mas se você não achar que você tem condições de estudar para chegar aqui, quando você chegar aqui, não tenha medo. O medo fez com que eu perdesse talvez um ano, que eu pudesse ter ido ao Tim Hortons, por exemplo, pegar um café. E ninguém vai te julgar, isso que é o melhor. Ninguém vai te falar, você falou errado. Não, eu não entendi o que você disse. Não, gente, as pessoas aqui, elas são muito, muito solícitas. Elas são pessoas que se fazem entender. Então, assim, não tenha medo de errar. E sinceramente, errando a gente aprende. Exato. Eu confesso, eu não sei falar a pronúncia certa de várias outras palavras. E a pronúncia, às vezes, faz uma diferença do sentido da palavra. Mas, de acordo com aquele contexto... Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho, sim, o ideal é se preparar, ter um pouco do nível do inglês básico, pelo menos para você chegar num aeroporto, chegar e comprar um café, Pra você fazer... não sofrer tanto. Não sofrer tanto. Porém, quando você chega, o que mais você precisa ter é coragem de sair e fazer. Porque realmente o inglês, você vai praticando e você vai aprendendo com os seus filhos ou com as pessoas com quem você trabalha. E todo mundo aqui, a maioria é imigrante, então todo mundo passa. O inglês é a segunda língua. Então isso também é uma coisa que eu aprendi, que eu não era a única. E muitos outros passam pela mesma coisa. Então, esse é a minha dica para quem quer vir. Não tenha medo. Sim, se você pode se preparar, ótimo. Mas se não... é chegar e tirar o medo de lado. Às vezes a gente precisa se colocar em algumas situações pra gente sair dessa zona de conforto. Sim, é muito importante. Mas às vezes a gente precisa escutar outros pra sair da zona de conforto. Precisa. Eu tive alguém que me empurrou. Mas aqui a gente tem a Lúcia o tempo todo que empurra todo mundo. Então eu acho... lembrando que quando nós decidimos vir pro Canadá, nós não tínhamos blogueiros, nós não tínhamos tantos Instagrams para as pessoas contando como que era, preparando. Esse tipo de coisa, por exemplo, não tinha. Gente, aqui, por exemplo, em PI, eu pesquisei várias coisas, não tinha. Então, quer dizer, você vem
a prova de teste. É isso que a gente enfrentou. Agora, o recurso da tecnologia tá podendo ajudar muita gente. A chegar cada vez mais preparado. Né, Exatamente, exatamente. E é isso. Não tenham medo. Eu acho que vale super a pena. É isso que é importante frisar, né? Vale apesar muito. de todas as dificuldades, no final das contas... Vale. E eu acho que, principalmente quando você olha a situação de segurança, mesmo que você não tenha filhos, mas você tem um pai e uma mãe que tá te esperando, então você tem uma vida ainda para seguir. E a sensação de você não saber se você sai e você volta, isso é muito triste, é muito revoltante muitas vezes. Então eu acredito que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. É assim, antes, quero ter qualidade de vida? Eu quero ter qualidade de vida, mas antes de mais nada eu quero ter segurança. Tá? Então isso eu acho que é primordial. E só um adendo com relação à saúde. A saúde, gente, é problema no Canadá todo. É bom frisar isso aí também. Então assim, claro que quem tem problemas de saúde desde o Brasil sempre vai ter um pouco de receio, um pouco de medo. É super normal, é você ir para um lugar que você não conhece. Porém, quem não tem esse problema, a questão saúde, gente, ela é problema em todo lugar, até próprio no Brasil. Mas eu não acho que esse é um dos pontos que tem que ser estado lá em cima, para você elencar, eu vou ou não vou. A não ser sim que você tenha uma necessidade muito mais delicada e tudo mais. Mas quando você pensa que você não tem que pagar para sua filha ir para a escola, você não tem que pagar por um seguro de vida, ou plano de saúde, ou... Gente, olha quanto dinheiro você salva para você poder ter qualidade de vida. Exatamente. E a questão da liberdade. As crianças aqui são livres. As crianças brincam igual brincam num parque. Brincam de criança, ser criança. Essa que é a real. Não tem preço. É a sua vida. É a sua vida que tá em jogo. Em qualquer lugar. No Brasil, infelizmente, é um risco que você tá correndo o tempo inteiro. Mas, de novo, se um dia tivesse que falar pra alguém que sai do Brasil ou não, sai do Brasil. Sai do Brasil porque você... tem a possibilidade, você é saudável, você tem condições, saia. Se essa é a sua vontade, se você deseja isso, não é essas questões pequenas que vão fazer com que você desista do seu sonho. É realmente o medo que acaba te colocando barreiras e não o problema em si, realmente, né? Mas tá aqui, ó. A sua mentalidade muitas vezes acaba te bloqueando. E eu espero que a história da Eliana tenha sido útil para você, que você tenha aprendido. Se você quiser deixar um comentário aqui para Eliana, é só escrever aqui embaixo. Vou deixar também o Instagram deles, que é QI Home Solutions. Vou deixar o link aqui embaixo. Também o Facebook, o site, Instagram, telefone, tudo que é o necessário para vocês conhecerem um pouquinho mais da história deles, do trabalho deles aqui em Prince Edward Island. Eles começaram a história deles lá em Toronto e agora estão aqui na ilha, fazendo um trabalho excelente aqui na ilha, que eu tenho acompanhado. E em breve a gente vai trazer aqui mais vídeos sobre o Prince Edward Island para você conhecer um pouquinho mais dessa região. É isso aí. Estamos aqui à disposição, esperando vocês. Isso aí. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, de se inscrever aqui também. Tem um sininho aqui embaixo, clique nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Obrigada, Eliana. Obrigada a você, Lúcia. E nos vemos em breve. Tchau, Tchau, pessoal. gente.